Eu quero ler com vocês Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, Lucas 18, 18. Só para contextualizar um pouquinho, esse texto aqui, ele está num momento que Jesus está em direção a Jerusalém. Então, no capítulo 18, lá começa a última parte do Evangelho de Lucas. Então, daqui para Jerusalém, Jesus vai ter vários encontros durante esse caminho, vai responder várias questões que as pessoas fazem para ele, vai continuar fazendo alguns milagres, e aí, entrando em Jerusalém, o conflito com as autoridades vai ficando cada vez mais tenso, ele é preso, torturado, crucificado, e aí o resto da história vocês sabem. Mas nesse capítulo 18, tem algo bastante interessante que tem a ver com esse tema que eu comecei na semana passada, que é sobre as carências. E aí eu coloquei lá no título, né, carências e carências. A gente olhar dois tipos de carência, pelo menos, que a gente imagina que a gente tem, mas nossas carências podem ser muito diferentes, não só por conta das necessidades individuais de cada um, mas a nossa própria percepção do que é o que realmente a gente precisa, do que realmente cada um de nós precisa. 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem então poderá ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. E aí, na sequência, no versículo 35, aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo um tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. E então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente e o respondiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: O que você quer que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Para a gente começar, eu queria perguntar assim para vocês: que diferença vocês percebem na pergunta do homem rico e na pergunta ou no pedido do cego? Existe alguma diferença? E se há, que diferença é essa? O rico pediu o reino dos céus. Pediu como é que faço para chegar lá. O cego, se queres, eu posso voltar a ver.
Qual que é a diferença das duas coisas? Um é o reino do céu, outro é o reino daqui. O reino do céu, o reino daqui? Eu diria que os dois estão com necessidades diferentes. Com necessidades. Estão pedindo por alguma coisa específica. Se a gente ler de novo o primeiro versículo, o que eu li, do capítulo 18, versículo 18. É isso mesmo que o homem rico quer? Ele quer o reino de Deus? Eu acho que ele queria também o reconhecimento de que ele era bonzinho. Porque ele acabou dizendo que ele tem cumprido os mandamentos desde a infância dele, né? Então, o que falta para eu fazer? Eu cumpro as regras da lei desde que eu era pequeno. Olha como eu sou bom. Mas qual que é o pedido dele? A pergunta que ele faz não é pelo reino de Deus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus não é, ou não endereça esta pergunta. Jesus responde outra coisa para ele. Vai vende tudo que tens. Antes disso, Que ele chama pouco. antes disso, aliás, depois disso, mas o que ele pede? Como eu faço para herdar? Essa palavra é chave nesse texto, porque ele diz assim, né? Essa palavrinha lá no original, no grego, ela quer dizer, ela é uma palavra bem específica para nas situações de distribuição da herança, só que a partilha era feita através de sorteio. E essa palavra literalmente é um modo de distribuir a herança através de sorteio. Ou seja, a pessoa não tinha muita segurança de que aquela parcela que ela queria da herança iria para ela. Porque a herança seria sorteada. E é essa palavra que ele usa. Mas o que ele está pedindo, e a gente vai saber na sequência que ele é um homem de posses, ele não é só um homem de muito dinheiro, ele é um governante. Aqui ele diz, um homem de certa posição. Literalmente é um principal daquela região. Ou seja, uma pessoa que governa. E a gente vai se dando conta de que ele governa, com que base que ele governa? Com que base ele tem a autoridade dele? Por causa do dinheiro dele. Mais do que nunca, a gente está assistindo essas candidaturas que vão aparecendo aí, as pessoas com muitos bens se candidatando. E você pensa, mas por que um sujeito bilionário, como é o caso de um que tem aí, como é um sujeito bilionário quer se candidatar? Por que uma pessoa com muito dinheiro, vocês imaginam, ela quer ter a autoridade para governar sobre os outros? Se ela já tem dinheiro, ela já tem mais do que o suficiente para sobreviver. Poder. E eu volto para a pergunta do primeiro versículo. O que é que ele pede para Jesus? Como é que eu herdo a vida eterna? Aqui na minha versão aqui diz, mestre, que farei para chegar ao céu? Que farei para chegar ao céu. Mas essa tradução está meio distorcida, porque ele diz vida eterna, literalmente. Eu queria fazer para conseguir A vida eterna. Eu queria negociar, na verdade. E aí Jesus diz no 24, não, no 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A ideia de reino dos céus, essa outra tradução que é muito ruim também, porque é reinado de Deus. A forma de governo de Deus. E aí qual que é a resposta de Jesus? Para que você entre no reinado, para que o governante entre no governo ou no reinado de Deus, ele precisa abrir mão do quê? No caso dele, tudo, né? Tudo aquilo que era importante para ele. E o que era importante para O ele? dinheiro dele. Porque o dinheiro dava sustentação para quê? O poder dele. Para o poder dele. E aí não dá para saber se esse bom mestre que ele fala para Jesus é um jeito de demonstrar respeito, profundo respeito por Jesus, porque ele de fato considerou Jesus um bom mestre, ou ele está sendo irônico. Bom mestre, veja bem, eu sou um homem, eu sou governante aqui, eu tenho muito dinheiro. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? De repente, vamos negociar? Talvez seja isso. Eu tenho essa impressão.
E talvez ao modo como ele se aproximou de Jesus, ele dizendo assim, será que tem um jeito aí? Dá um propininho ali pra Dá um jeitinho. Com a influência que eu tenho. A gente pode entregar um propininho aí, meu dinheiro, encurtar o caminho. Mas isso é chave para a gente entender o texto. Ele não está pedindo uma orientação de como entrar no governo de Deus, mas para ter a vida eterna. É importante. O que é a vida eterna para um sujeito que tem muitas posses e que governa? O que significaria? Olha, sou governante e tenho muito dinheiro. O que eu quero agora é a vida eterna. O que eu vou fazer com essa vida eterna? Se manter nesse lugar. Exato. Manter o meu privilégio. Tem coisa melhor do que você ter muito dinheiro e governar sobre as pessoas do que fazer isso pela vida? Tudo bom, né? Não precisava se candidatar à eleição. Já estava garantido, né? Já estava. Então é algo que ele sente necessidade de manter esse lugar de poder, manter o lugar de domínio sobre os outros, manter o privilégio de que uma pessoa rica tem. Aí Jesus diz assim para ele, Jesus dá uma pista que esse cara, esse governante, ele não está pedindo para entrar no governo de Deus, ele está no reinado de Deus. Ele está pedindo a vida eterna. Aí Jesus diz assim, para entrar no reinado de Deus, te falta uma coisa. E o que é? Perde tudo. Dá os pobres. Vender, se desfazer de tudo. Só que esse dar aos pobres, esse verbo que ele usa, não é só dar assim, distribuir. Eu vendo tudo que eu tenho e eu dou. É literalmente distribuir. E distribuir é uma maneira de dar com critério. Não é que ele vai vender todas as coisas dele e pega as moedas de ouro e chega lá numa multidão e faz assim, ei, pega aí pessoal, eu vendi tudo, agora é tudo de vocês. Não é isso. Jesus pede que ele distribua as suas riquezas entre os pobres. Alexandre, eu acho que ele ainda coloca uma coisa a mais. Ele quer que ele se coloque em patamar de igualdade com o pobre. Exato. Entendeu? Para poder herdar o reino de Deus. Porque no reino de Deus não tem lugar para privilégio. Exato. O único privilégio é aquele que te leva para o reino de Deus. Mas não é o que te leva para o reino de Deus, não é os seus méritos. Não é o quanto dinheiro que você tem na conta bancária, não são o restrito, o rígido cumprimento dos mandamentos. Você lê a Bíblia tantas vezes por dia, a religiosidade. No reino de Deus, as pessoas, é um reino de igualdade. Então, a história de distribuir os bens tem a ver com ele se colocar na mesma altura do que os outros. E aí nos dá pistas de como é o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar onde as riquezas são distribuídas. Não tem acúmulo. Então, você está preocupado com a vida eterna, mas você quer experimentar o reinado de Deus aqui agora? Começa se igualando aos outros. Porque no reino de Deus não tem quem governa, só tem um que governa, que é Deus. Não tem bispo, não tem evangelista, não tem pastor, não tem esposa de pastor, né? Porque para muitos lugares em que a mulher não lhe é permitido exercer a função pastoral, a esposa de pastor também tem um certo status. Sim. O reino de Deus não é lugar para nenhum status. Isso nos revela qual é a carência desse homem. Há uma coisa que é uma contradição enorme, um paradoxo que Jesus diz para ele. A única coisa que te falta é se livrar daquilo que abunda, do excedente. A única coisa que te falta é você se desprender das suas riquezas. Porque o problema não era a riqueza em si, é o apego que ele teve a essa riqueza ao ponto de querer mais, até almejar isso para a vida eterna. Ele se apegou tanto aos bens que ele tinha, que aquilo era a única esperança dele. E aí a cobiça é o quê? É mais.
mais dinheiro, mais poder, mais domínio, mais privilégios. E a compreensão de vida eterna dele, então, não era nada espiritual. Eu não diria que não era nada espiritual. Talvez seja uma espiritualidade que a ideia dele é que vai ter hierarquias, distinções no reino de Deus. Não é? É uma carência. É algo que ele diz assim, ó, ele pensa, eu tenho necessidade disso. E aí a gente, não é por acaso que o próximo encontro de Jesus é com um cego no meio do caminho. E qual é o pedido do cego? Aliás, ele faz um pedido, mas qual é a carência do cego? Ver. E eu comentei na semana passada, na sociedade em que eles viviam, o que significava ser cego? Excluído. Não significava só que você não podia ver. Significava que você era um excluído. Por que você era excluído? Né? Amaldiçoado. Existia essa crença, porque quem foi que pecou? Foram os pais. Lá no Evangelho de João, um outro cego vai ter a cura de um outro cego. Tocava em qualquer coisa. Isso. Ritualmente, religiosamente, ele era considerado impuro, porque ele tocava em qualquer coisa, e como ele não podia ver, ele tocava em coisas impuras. Então ele não podia ir ao templo, ele não podia ter contato com outras pessoas, ele era só excluído. Religiosamente era excluído financeiramente, porque ele não podia trabalhar. Socialmente. E por não poder, ele só pede esmolas porque ele não pode trabalhar. E ele depende dos outros. Então, socialmente, também ele é excluído de todas as maneiras. Então, o que significa pedir para voltar a ver? Inclusão. Antes da inclusão, o sentimento dele, pensa nele, o que significa voltar a ver? Eu vou ser incluído de volta. Mas o que significa então ser incluído? Poder trabalhar, poder ir ao templo, É poder viver, ter a vida de volta. Viver, ter dignidade. Ele não tinha vida, né? Olha o contraste de um sujeito que nada falta, a não ser uma coisa. Nada falta para ele. Inclusive, todos os mandamentos ele cumpre. E não é por acaso, depois vocês se aprofundem um pouco, a gente não vai ter tempo para isso, mas percebam, quantos são os mandamentos da lei de Moisés? 10. Jesus cita só 5 para ele. Não é por acaso que Jesus escolhe esses 5. Talvez sejam 5 que pegam no calinho dele. Começa com um que tem a ver com relações entre um casal e termina com as relações familiares. Os mandamentos que Jesus cita para ele são enquadrados pelas relações familiares, que são a base da nossa existência. Mas a base da existência para esse homem não são as relações familiares. É o dinheiro que ele tem, é o poder que ele tem, é o status que ele tem. Mas ainda assim, qual é a carência dele? Mais poder. Qual é a do cego? É o mínimo do mínimo. É ser gente. Vai voltar a ser gente. Não vai nem voltar a ser, né? Porque se nasceu assim. Então, eu vou pedir para você passar, Marcos, um slide lá. Eu queria terminar mostrando, né? A gente comentou um pouquinho o que é carência. E um pouco daquilo que a gente discutiu a carência se define pela percepção de que algo falta. Certo? É a ausência de algo. É o sentimento diante da ausência de algo. Então a carência me provoca tristeza, frustração, raiva. A carência me provoca vários sentimentos e várias emoções. Mas é a percepção de que algo falta. Passa o próximo, por favor. E o carente? O carente, portanto, é o sujeito que se vê desejando algo que lhe falta. Pode passar o próximo. Pode passar. Mais um. E aqui a gente conversou um pouquinho sobre... Tem 2 sentidos para a carência. No sentido objetivo. A pessoa que padece de uma necessidade não saciada. Eu estou com fome. Eu preciso de comida. Eu não tenho uma casa. É objetivo. Eu não tenho onde morar. Eu estou carente de moradia. Eu estou carente de saúde, de visão. O cego era carente
de algo muito específico e objetivo. Eu não vejo. E porque ele não via, ele tinha uma série de outras limitações. Agora, existe uma carência no sentido subjetivo. A pessoa que, mesmo tendo várias coisas, se percebe insaciável. E a gente tem duas imagens que mostram os dois opostos. O carente objetivo. Qual é a carência desses meninos? Comida. Bastante evidente é a fome, a comida. Falta a carência deles é de alimento. Mas a gente poderia dizer que falta uma moradia digna, falta roupa, Falta saúde. falta saúde. Por quê? Falta alimento, falta saúde. A gente sabe que uma criança malnutrida tem problemas de cognição, de desenvolvimento cerebral. Pode ter os pais, falta de trabalho, e partir daí as coisas subjetivas, falta de dignidade humana, falta de respeito. Agora, um outro, falta alimento. Jesus amado. Mas qual é a percepção do carente subjetivo, do insaciável? É que mesmo tendo acesso à casa, eu sinto que essa casa não está boa, eu quero uma casa maior, eu quero uma casa diferente. Eu tenho comida, Quero mais. eu não como porque falta comida ou porque eu sinto fome. Eu como para preencher uma outra carência que eu não sei qual é. A insatisfação. E a gente volta para o rico, o governante rico aqui. Ele tinha de tudo, mas tinha algo do que ele era carente, mas ele não sabia. Ele não sabia dar nome para a carência dele. E ele queria preencher isso com o quê? Com poder. Uma pessoa que tem um transtorno alimentar, como esse, por exemplo, a maioria das vezes não falta comida. Mas ela come para preencher um outro vazio, uma outra carência que ela não dá conta de saber, ela não sabe ainda. A resposta de Jesus ao homem rico foi dizer a ele: você precisa de outra coisa. Você ainda não sabe do que você precisa. Você não consegue identificar qual é a tua real carência. Para o cego, essa discussão não foi preciso. Jesus diz assim para ele: o que você quer que eu te faça? O que o cego diz? Eu sei o que eu preciso. Eu estou consciente da minha carência, que eu veja. Jesus faz algum tipo de discurso aqui? Não, ele diz: então veja. É incrível, né? E dessa vez, ele pergunta, mesmo Jesus sabendo da necessidade dele, ele pergunta: o que você quer que eu faça? Porque Jesus quer saber. Não é que ele quer saber, ele sabe. Mas ele quer que a gente responda para nós mesmos. Você tem certeza do que você é carente? É fantástico isso. E não obriga, né? É. É uma outra situação, né? Não te obriga a ver. E um pouquinho do que a gente, para encerrar, do que a gente conversou na semana passada, a gente vai preenchendo as nossas carências com um monte de coisas. Nós, seres humanos, estou dizendo só nós aqui que estamos nessa roda, nós, pessoas humanas. A gente exagera na bebida, na comida, nas drogas, no sexo, na violência. A gente exagera um monte de coisa para preencher uma carência que a gente não sabe qual é. Todo exagero é uma tentativa de preencher um vazio que a gente ainda não deu nome para ele. É como um homem rico. Ainda que a gente não se coloque nesse lugar de um governante rico, mas a gente tem exageros na nossa vida. Cada um de nós tem os seus exageros, que é uma tentativa de preencher um vazio que a gente não identificou. E o pedido de Jesus e a conversa de Jesus é mais ou menos nesse sentido. Você sabe do que você precisa? Você sabe realmente qual é a tua carência? Você tem clareza do que você precisa? E eu termino dizendo, não tem uma resposta para isso. A resposta é você que vai conseguir nesse diálogo com Jesus. Jesus te convida a responder essa pergunta. Qual é a tua real carência? Do que você realmente precisa?